Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Vamos dar continuidade no capítulo 4, o título é Cristo e o Trono de Davi, e nós vamos ler o subtítulo, segunda parte aqui, do nossa leitura desse capítulo. Subtítulo: Que espécie de trono? Diz assim: Os profetas do Novo Testamento mostram o renovo, Cristo, sentado sobre o trono de Davi. Muitos duvidam, não de que Cristo devesse reinar sobre o trono de Davi, mas alegam ser este o trono literal de Davi em Jerusalém. Trata-se do trono literal de Davi? Certamente que não. Na verdade, o trono de Davi era o trono de Deus no Velho Testamento. 1 Crônicas 29, versículo 23. 1 Reis 1, versículo de 46 a 48 e 2, 12. Era então um símbolo literal da autoridade divina. Agora é um símbolo espiritual da autoridade de Cristo. Mateus 28, 18, Efésios 1, de 20 a 23. O trono literal de Davi era o tipo algo físico e literal. O trono espiritual de Davi, que Cristo ocupa agora, é o antitipo algo espiritual e mais grandioso. No Velho Testamento, Davi disse que Salomão sentar-se-ia, abre aspas, no meu trono, fecha aspas, 1 Reis 1, 35. Em 1 Reis 2, 12, afirma, abre aspas, Salomão assentou-se no trono de Davi, fecha aspas, mas o trono de Davi é também chamado trono de Salomão. 1 Reis 1, 37 e 47. O trono de Davi é chamado trono de Deus. 1 Crônicas 2, 23. E o céu é o trono de Deus. Isaías 66, versículo 1, Atos 7, 49 e Apocalipse 3, 21. O trono de Davi, o de Salomão e o de Deus são um só, o trono que recebeu sua autoridade do céu. Cristo está agora reinando no trono espiritual de Davi, no céu. Apocalipse 3, 21, Hebreus 1, 3. A autoridade do trono literal de Davi encontra-se no céu. Isaías 66, 1. Cristo subiu a esse trono de autoridade, como está registrado em Atos, capítulo 1. Isso foi pregado por Pedro no primeiro sermão evangélico, em Atos 2, de 29 a 35. Quando Cristo subiu ao céu, abre aspas, assentou-se à direita da majestade nas alturas, fecha aspas, Hebreus 1, 3 e 13. Abre aspas, Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Fecha aspas. Hebreus 8:1. Abre aspas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Fecha aspas. Hebreus 10:12. A declaração inspirada de Pedro em Atos 2, 29 a 35, de que Cristo subiu ao trono nos céus segundo o juramento feito por Deus a Davi. É uma confirmação final de que Cristo está no trono de Davi nos céus. O pré-milenialismo o nega. Eles negam o fato de que Cristo está agora no trono de Davi. Esta doutrina destrona Cristo e afirma que no futuro ele reinará sobre o seu estrado, a terra.
Existem também muitas passagens do Novo Testamento que confirmam o reinado de Cristo sob o trono de Davi no presente. Mas vamos examinar apenas algumas dessas passagens. Lucas 1, 31 a 33, vamos analisar. O anjo Gabriel anunciou a Maria, abre aspas, eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Fecha aspas. Isaías profetizou que o, abre aspas, príncipe da paz, fecha aspas, se assentaria sobre o trono de Davi. Isaías 9, 6 e 7. O anjo está anunciando que Jesus reinará no trono de Davi. O domínio sobre a casa de Jacó é estabelecido aqui simultaneamente ao reinado de Cristo no trono de Davi. Jesus está agora certamente reinando sobre a casa de Jacó, ou a Israel espiritual. Gálatas 6, 16, Mateus 28, 18, Efésios 1, 21, Apocalipse 3, 21. Portanto, ele está reinando no trono de Davi nos céus. Apocalipse 3, 21, 1 Crônicas 29 e 23, Isaías 66, 1. Vamos analisar agora João 18, 37. Durante a conversa de Pilatos com Jesus, este não negou ser rei. Abre aspas. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fecha aspas. Veja também Lucas 23, de 1 a 3, para confirmar isso. Jesus nasceu com o propósito de ser rei. Ele recebeu de seu pai a autoridade da soberania. 1 Crônicas 15, 28, Mateus 13, 41 a 43. Ele está exercendo agora essa soberania no trono de Davi. Ele não é um rei sem trono. Ele é rei agora, sob um trono, o trono de Davi. Vamos analisar agora Romanos 15, de 8 e 12. Falando sobre a missão e realização de Cristo, Paulo escreveu, abre aspas, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Versículo 8, fecha aspas. Paulo diz que as promessas relativas ao domínio da descendência de Jessé sobre os gentios foram cumpridas em Cristo. Romanos 15, de 8 a 13. Ele prova tal coisa citando Isaías 11, versículo 10, abre aspas. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Fecha aspas, versículo 12. As promessas feitas aos patriarcas foram cumpridas, foram confirmadas e cumpridas em Cristo. Cristo era a raiz de Jessé, que, segundo Isaías, iria governar sobre os gentios. Lucas 2, versículo de 8 a 11. Paulo escreveu, abre aspas, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, Cristo. O sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Fecha aspas.
2 Coríntios 1, 20. Os escritores do Novo Testamento afirmaram que as promessas do Velho Testamento relativas àquele que reinaria sobre o trono de Davi foram cumpridas em Cristo. Vamos analisar Atos 13, 34. Em Atos 13, 34, Pedro diz, abre aspas, e que Deus, o Cristo, ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Fecha aspas. Cristo tem as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Veja também Isaías 55, 3. Estas promessas incluem o trono e o domínio de Davi. Quando Cristo subiu à mão direita de Deus, recebeu todas as bênçãos possíveis de domínio sobre a casa espiritual de Israel, a Igreja. Gálatas 6,16, Efésios 1, de 20 a 23. Subtítulo: Cristo é sacerdote e rei nos céus. Cristo é um sacerdote e rei, reinando agora sobre o seu trono. Zacarias 6, 13, 12 e 13. Hebreus 7, 3 e 8, 1. Abre aspas. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Fecha aspas. Hebreus 7, 13 e 8, 4. Portanto, agora, cumprindo os deveres de sacerdote e rei, à direita de Deus, no trono espiritual de Davi. Na verdade, a inscrição colocada sobre a cabeça de Jesus na cruz afirmava corretamente: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Fecha aspas. João 18, 19. Jesus está agora no trono de Davi, como foi profetizado. Isaías 9, 6 e 7, Lucas 1, 32 e 33. O trono de Davi é o mesmo trono de Deus que está nos céus. 1 Crônicas 29, 23. 1 Reis 1, 46, 48. E 2, 12. Isaías 66, 1 e Atos 7, 49. Cristo é sacerdote e rei sobre o seu trono. Zacarias 6, 12 e 13, Hebreus 8 e 1. Ele não pode ser sacerdote nesta terra. Hebreus 7 e 13 e 8 e 4. Assim sendo, ele é sacerdote e rei reinando nos céus. Atos 2, de 29 a 34, Hebreus 1, de 1 a 3, Apocalipse 3, 21. Quando Cristo subiu aos céus, ele o fez para receber poder, domínio e um reino. Daniel 7, 13 e 14, Lucas 19, 12. Este reino é também a igreja. Mateus 16, 18 e 19. A casa de Deus. 1 Timóteo 3, 15. A Israel espiritual de Deus, Gálatas 6,16, sobre a qual está agora reinando. Efésios 1, 20 e 20 a 23, 3, 21 e 2 Samuel 7, 12, 13 e 16. Ele reinará sobre o trono de Davi até a ressurreição. 1 Coríntios 15, de 22 a 26. Depois da qual entregará o reino a Deus. 1 Coríntios 15, 28. Abre aspas. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Fecha aspas. 1 Coríntios 15, 28. Se Cristo deve ter outro reino, outro domínio e outra soberania depois dos acontecimentos acima, ficamos nos perguntando por que o Novo Testamento
nada diz a respeito? Se todas as profecias do Velho Testamento se referem a um reinado de 1000 anos, ainda não cumprido, de Cristo sobre a terra, é certamente de surpreender que o Novo Testamento não mencione nem enfatize tal reino. Vamos às perguntinhas para fixação do estudo do capítulo 4. Preencha os espaços em brancos. Jeremias profetizou que Deus levaria, abre aspas, a Davi um espaço, fecha aspas, e que ele, espaço, como espaço, e agiria sabiamente. Jeremias 23, versículo 5. Lê lá e preenche os espaços aqui. 2. Deus prometeu a Davi que seu trono seria estabelecido, espaço, leia lá, 2 Samuel 7, 12 a 13, para preencher esse espaço. 3. Cristo está reinando agora sob o trono de Davi nos espaço, leia lá Apocalipse 3, 21, Hebreus 1 e 3 e preencha. 4. Cristo tem agora a função de espaço e espaço no seu trono. Leia lá Hebreus 8, 1, Zacarias 6, 12 e 13 para preencher esses dois espaços. 5. Espaço tem agora a chave de Davi. Apocalipse 3, 7. Leia lá e preencha esse espaço também. Verdadeiro ou falso? O Velho Testamento, em suas profecias, apresenta vagamente Cristo como rei, e o Novo Testamento claramente declara o fato. Isaías 32, 1, Jeremias 22, 5, Zacarias 9, 9. Leia e veja se essa questão é verdadeiro ou falso. 2. Paulo se refere à igreja como sendo a carta de Deus, a casa de Deus, a Israel de Deus. 1 Timóteo 3, 15, Gálatas 6, 16. Leia lá e veja se é verdadeiro ou falso. 3. Foi dito sobre Davi, abre aspas, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém. Fecha aspas. 2 Coríntios 1, 20. Leia lá e veja se é verdadeiro ou falso. 4. O trono de Davi era um símbolo literal da autoridade de Deus na terra, no Velho Testamento. 1 Crônica 29 e 23, Isaías 66, 1. Veja se é verdadeiro ou falso. 5. Na conversa que Pilatos manteve com Jesus, este não negou ser rei. João 18, 37. Veja lá essa passagem e veja se isso é verdadeiro ou falso. Discuta. 1. Qual a relação entre o trono de Davi e o de Deus no Velho Testamento? Aplique esta relação ao trono de Davi, na qual Cristo está agora sentado. Discuta o 2. Como Cristo exerce a sua autoridade e domínio como rei presentemente? Muito obrigado por acompanhar esse estudo do erro milenial do Dr. Roger. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam sobre o milênio e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?